O texto-chave que nos serve sempre de meditação para o tempo de ceia do Senhor é aquele que o apóstolo Paulo transmitiu em termos de doutrina à igreja de Corinto, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. E eu convidava os irmãos a abrirem mais uma vez as vossas Bíblias neste texto que conhecemos e que já lemos tantas vezes. Corinto, dizendo que transmitia à igreja aquilo que tinha recebido da parte do Senhor. E no versículo 23 ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. A ceia do Senhor, irmãos, nos lembra o conceito de consagração, que aparece muito cedo na história da humanidade. Logo na criação, Deus começou a consagrar, a separar, a santificar. A ideia de consagração é a ideia de pegar alguma coisa e colocá-la à parte para que ela possa ser usada apenas com um único objetivo. E ao fim da criação, a Bíblia diz que Deus santificou o dia de sábado. Deus separou um dia na semana e disse: este é um dia de descanso, este é um dia, não é para trabalho. O homem vai ter um ritmo, vai trabalhar e vai descansar. E este é um dia para repouso, é um dia para adoração, é um dia para meditação, é um dia para se concentrar em outro tipo de atividades. E o Senhor estabeleceu aquele dia como um dia consagrado. E quando o homem pecou, logo em Gênesis capítulo 3, nós temos o primeiro sacrifício da história. Animais consagrados. A ideia começa aí, logo no primeiro pecado, logo no início da Bíblia. E quem fez o primeiro sacrifício foi Deus. E é curioso, irmãos, porque é comum nós pensarmos, até porque esta é a mentalidade pagã, que ainda está na mente, talvez da maioria, de que o sacrifício é feito para aplacar a ira de Deus. O sacrifício é feito porque Deus está muito zangado, então vamos fazer um sacrifício para ver se Ele fica menos zangado. E se é verdade que a Bíblia nos fala sobre a ira de Deus, fala sobre a ira de Deus contra o pecado. E o sacrifício não é feito necessariamente para aplacar um Deus irado, mas é feito em prol, em benefício do homem. O primeiro sacrifício foi feito por Deus porque o homem, assim que pecou, descobriu que estava nu. Não tinha mais proteção. Estava desamparado. E foi Deus que fez o primeiro sacrifício, porque ao matar aqueles animais Ele tirou aquela pele e com ela Ele fez roupas para cobrir a nudez do homem. Só Deus pode fazê-lo. Mas estabeleceu a partir daí a ideia marcante em todo o Antigo Testamento do sacrifício, do consagrado. E o sacrifício mais marcante de todo o Antigo Testamento, que é aquele que é retratado na experiência que Jesus nos dá ao instituir a ceia do Senhor, foi o da Páscoa. 4 dias antes da celebração, havia um cordeiro que tinha que ser separado. Este cordeiro era consagrado. E a ideia de consagração significava que este cordeiro só ia servir para aquilo. Ele não podia ser usado para mais nada. Este cordeiro não podia ser vendido, ele não podia ser trocado, ele não podia ser utilizado para mais nenhum outro tipo de atividade. Ele tinha sido separado, ele ia ser consagrado, colocado de lado, só para o sacrifício da Páscoa. E é curioso que o Senhor Jesus entra em Jerusalém no dia em que os cordeiros tinham que ser separados para o sacrifício. Ele chega a Jerusalém, o local onde ele sabe que vai ser sacrificado, no dia em que os cordeiros estão a ser separados. Consagração, separação, para. E aquele animal, naquela ocasião, orientado por Deus, Moisés explicou ao povo que aquele sacrifício devia ser feito mais uma vez. O sacrifício era feito em prol do homem. Era para benefício do homem que o sacrifício era feito. O homem usufruía e o povo de Israel usufruiu de todos os aspectos daquele sacrifício. Começando pelo sangue do animal que foi pintado nas ombreiras da porta e que desta maneira defendeu a casa, defendeu a vida do primogênito. Sem aquele sangue na porta, o anjo da morte ao passar entraria. E foi o que aconteceu naquela noite e milhares de meninos
morreram em todo o Egito, mas na casa dos israelitas isto não aconteceu, porque o sangue do cordeiro os protegia da morte. Mas não apenas o sangue foi dado ao povo, mas também a carne. E eles puderam comer aquela carne do cordeiro naquela noite. Eles puderam se alimentar e com a força deste alimento, naquela madrugada, eles saíram da escravidão, eles saíram do Egito. Depois de 400 anos, eles puderam seguir o caminho para a liberdade. E a partir daqui, e deste primeiro sacrifício, todos os outros foram estabelecidos, todo o sistema sacrificial foi montado, em que sistematicamente o homem trazia ao Senhor uma oferenda, um sacrifício, um consagrado. Este foi separado para isto, para o sacrifício, para o holocausto. E desta maneira aquele animal tomava o lugar da própria pessoa. Quando falamos em consagração, estamos a falar de objetos, animais, tempo, pessoas que tinham sido consagradas e dedicadas ao Senhor. Por exemplo, quando o povo de Israel toma a cidade de Jericó, antes de tomar a cidade, Deus decretou: tudo aquilo que vocês encontrarem em Jericó está consagrado para Deus, não pode ser usado para mais nada. E o pecado do homem que aconteceu na casa de Acã foi que ele tomou daquilo que Deus tinha dito que tinha que ser separado para ele e usou para benefício próprio. Consagrado, a ideia de separado e entregue para o Senhor. O sacrifício da Páscoa foi feito para a libertação do povo de Israel em benefício do homem. O sacrifício do Senhor Jesus vai ser feito em nosso benefício para a nossa salvação. E o Senhor Jesus se separou a sua vida para que ela pudesse servir para a nossa salvação. Separou a sua vida como, irmãos? Separou a sua vida do pecado. Ele só podia servir como sacrifício pelo nosso pecado se ele não tivesse pecado próprio. Foi tentado, sofreu todo o tipo de dificuldade que nós passamos. Diz a palavra do Senhor que ele foi tentado em todas as coisas, mas em nenhuma delas caiu. Porque era a única maneira dele poder chegar como cordeiro imaculado à cruz e então poder ser oferecido pelos nossos pecados. A sua separação e a sua consagração foi em nosso benefício. E então ele podia dizer naquela noite, junto aos seus discípulos, tomando o pão: este é o meu corpo. O Senhor Jesus não apenas se consagrou em espírito, mas o seu corpo também foi preservado. E ele não somente veio em espírito para trazer-nos a salvação, mas ele encarnou e viveu aqui entre nós. Para nós nos lembrarmos, irmãos, que assim como ele se consagrou inteiramente para a nossa salvação, nós somos chamados a nos consagrarmos inteiramente para a vida com ele. O texto sagrado diz que fostes comprados por bom preço. Escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios também. Ele dizia: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A filosofia grega, irmãos, entrou dentro do cristianismo, sobretudo através da Igreja Romana, e transmitiu-nos a ideia de que o corpo é uma coisa má, que não tem valor nenhum, que não presta para nada. O corpo é uma coisa degradada, é uma coisa pecadora, é uma coisa ruim. Então, apenas em espírito nós podemos agradar a Deus e servi-lo. Mas, irmãos, a palavra de Deus nos diz que corpo e espírito, nós não fomos feitos aos pecados, nós fomos feitos inteiros. O homem fez o homem corpo e alma. E quando nós somos salvos pelo Senhor, Ele não salva apenas o nosso espírito, Ele nos salva corpo e alma. Aqueles irmãos que têm participado dos cultos vespertinos da nossa igreja, temos estado a meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, aqui ele fala sobre a ressurreição. Do quê, irmãos? Do corpo, porque o espírito não morre. O espírito vai para o Senhor e nós um dia vamos ressuscitar. E o que é que vai ressuscitar, irmãos? O corpo? Porque nós vamos estar na presença do Senhor inteiros pela eternidade, corpo e alma. Não este corpo, é um corpo espiritual, é um corpo diferente, é um corpo preparado para a eternidade, mas o corpo ressuscitado, porque Ele nos salvou, corpo e alma. E Ele deu-nos a si mesmo, corpo e alma. Este é o meu corpo, que é dado por vós. E Ele nos chama ao mesmo tipo de consagração. Pedro, para concordar com Paulo, ele dizia
sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Daí que nós somos chamados a ser santos, como Ele é santo. Santo, separado, consagrado, dedicado. Meus irmãos, cada vez que nós chegamos à mesa do Senhor e que nós olhamos para o sacrifício que Ele fez para a nossa salvação, nós devemos nos lembrar que nós também devemos nos separar e nos consagrar para o serviço do Senhor. Isso não quer dizer que o irmão vai entrar num mosteiro, que a irmã vai entrar num convento. Isso não quer dizer que nós temos que pertencer a uma ordem religiosa. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de ter a nossa vida de trabalho de segunda a sexta. Isso não quer dizer que nós vamos fugir da sociedade. Não, irmãos. Porque nós fomos feitos para servir ao Senhor e para servir para a sua glória em todas as atividades. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Isto é consagração, irmãos. Isto é consagração. Todas as atividades que fazemos como família, todas as atividades que fazemos como casal, todas as atividades que fazemos no nosso lazer, tudo aquilo que fazemos no nosso trabalho, tudo deve ser consagrado ao Senhor, assim como Ele se consagrou inteiramente por nós. Assim como um dia, e nós vamos recordar hoje mais uma vez, Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Nós também devemos retribuir ao Senhor: Senhor, aqui está. É o meu corpo, eu quero que ele seja utilizado para a tua glória. Assim como Ele deu o seu sangue, a sua vida inteiramente para a nossa salvação, nós devemos retribuir e dizer: Senhor, aqui está o meu sangue, a minha vida. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nada menos do que isto é pedido daqueles que são salvos pela vida que Jesus deu por nós na cruz.